Maria Quitéria de Jesus Medeiros foi uma combatente baiana que se engajou nas lutas a favor da independência da Bahia contra Portugal. Ela foi considerada a primeira mulher a participar das Forças Armadas Brasileiras e que na época teve que se vestir de homem para fazer parte da mesma. E é por isso que a Maria Quitéria costuma ser muito relacionada à figura da Mulan, muito conhecida por conta da animação feita pela Disney. Mas é bom lembrar de que a Mulan, que a gente vê na animação da Disney, é baseada numa outra mulher. Então não precisa dizer que a Maria Quitéria é a nossa Mulan brasileira. A Maria Quitéria é a nossa Maria Quitéria. O nome dela já é bem forte, não precisa usar o da Mulan junto para comparar, porque elas foram mulheres completamente diferentes. A única coisa que os une é que as duas tiveram que se passar como homens para terem o direito de lutar a favor do seu país. Ela nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e perdeu sua mãe, Quitéria Maria de Jesus, aos 10 anos, ficando responsável por cuidar de suas duas irmãs. Seu pai, Gonçalo Alves de Almeida, casou-se mais 2 vezes. A jovem teve uma relação muito conturbada com a sua segunda madrasta, já que ela não aceitava o jeito independente de Quitéria. Maria Quitéria não tinha formação escolar, só que como eles viviam numa grande fazenda, esse lugar onde ela nasceu, Feira de Santana, seu pai tinha uma fazenda lá, era um grande campo, então ela tinha muita experiência em cavalgar, no manejo de armas, em se vivenciar ali no meio da natureza, então isso acabou dando ela uma vantagem muito maior do que a muitos dos homens que faziam parte das Forças Armadas na época. Porque mesmo que ela fosse uma mulher e na época não fosse o padrão mulheres serem ensinadas a esse tipo de coisa, ela tinha muita experiência sim no manejo das armas e ela era muito habilidosa. Em 1822, o Conselho Interino do Governo da Bahia passou a recrutar voluntários para as lutas de apoio à independência. A fazenda de seu pai, chamada de Fazenda Serra da Agulha, recebeu a visita de um emissário, possivelmente enviado pela junta do governo instalada em Cachoeira. Este visava recrutar o máximo de voluntários possíveis para engrossar as fileiras dos batalhões reunidos no Recôncavo contra as tropas lideradas por Madeira de Melo, comandante-geral das armas da Bahia, e este obediente à corte de Lisboa. Este emissário, a partir do momento que ele se sentou à mesa, ele começou a explicar qual seria o verdadeiro motivo de uma luta a favor da independência, da necessidade. Então ele começou a falar da beleza do Brasil, do quanto isso faria bem à terra, do quanto era importante o maior número de homens voluntários, do quanto era necessário o máximo de pessoas possíveis. Ele começou a falar da tirania de Portugal, do quanto que isso era terrível para o país. E Maria Quitéria descreveu que ela sentiu seu peito arder de vontade de participar. Enquanto Maria Quitéria estava completamente empolgada com a ideia de batalhar, o seu pai, Gonçalo, não compartilhava muito dessa ideia. Ele, na verdade, não se importava com o desfecho, ele queria assistir de forma pacífica e qualquer um dos dois que vencesse para ele não faria diferença, ele só queria continuar na sua fazenda normalmente. Então ele explicou que ele estava muito velho, não tinha filhos homens para alistar e que, portanto, não tinha o menor interesse na participação da guerra. Maria Quitéria então pediu para que ela fosse no lugar de seu pai, mas o seu pai não autorizou. Disse que era completamente descabível a sua filha mulher querer se alistar numa batalha tão perigosa e que ele jamais autorizaria isso. Segundo a escritora Maria Graham, que chegou a conhecer Maria Quitéria pessoalmente, ela explica de que após toda essa situação com o emissário e com o seu pai, Maria Quitéria se levantou da mesa e partiu à casa de sua irmã Josefa, que morava não muito tempo ali da sua casa. Chegando lá, ela relatou a Josefa toda a situação, do que ela tinha ouvido, do sentimento que ela sentiu de querer participar dessa batalha e do fato que seu pai não aprovou. A sua irmã, retrucando, falou: bom, se eu estivesse no seu lugar, se não tivesse meus filhos e meu marido, por metade do que você me disse, eu já teria me juntado às tropas do imperador. Então elas tiveram uma ideia. Junto com a ajuda de seu marido, ela pegou as roupas do mesmo, deu para Maria Quitéria, que cortou seus cabelos, se vestiu como homem e partiu para o exército, e lá se apresentou com o nome do seu cunhado, José de Medeiros. Então agora Maria Quitéria era José de Medeiros, o nome do seu cunhado, que não se apresentou para que Quitéria pudesse ir vestida de mulher e compartilhasse desse seu sentimento patriótico que sua irmã também tinha. Agora, como soldado Medeiros, Quitéria apresentou-se ao batalhão Voluntários do Príncipe Dom Pedro, e lá ela ficou no setor de artilharia, ou seja, ela lidava com armas. O seu pai, ao perceber que Quitéria tinha fugido de casa, foi até o batalhão e contou ao major, ao responsável, de que Quitéria, que no caso o soldado Medeiros, na verdade era Quitéria e era sua filha, e que ele exigia que sua filha fosse desligada das tropas imediatamente. Mas o major não concordou nem um pouco com isso. O major José Antônio Silva de Castro não concordou com a ideia do pai
de Quitéria que ela retornasse para casa, porque ela tinha muita disciplina e muita, como eu já tinha citado, facilidade no manejo de armas. Então não faria o menor sentido ele abdicar de um dos seus melhores soldadas, porque o pai dela não queria que ela lutasse, sendo de que ela queria lutar. Seu pai, então, furioso por não ter sido ouvido nem pelo major, disse a Quitéria que ela deveria voltar para casa imediatamente, ou então ela seria amaldiçoada para o resto de sua vida. Quitéria bateu o pé e falou que não voltaria de jeito nenhum, porque ela queria continuar no exército. E esse foi, assim, um dos últimos diálogos que ela teve com seu pai, porque não dá para se entender bem se eles voltaram a se falar ou não. Mas o pai dela realmente ficou muito chateado, porque ele também se sentiu humilhado dela ter o desafiado na frente de todo mundo e ainda ter saído ganhando. Quitéria agora podia finalmente adotar seu nome verdadeiro. Agora ela não era mais Soldado Medeiros, ela podia oficialmente ser chamada de Quitéria. Então o major não gostou muito da roupa do qual ela estava usando, ele não achava que cabia a ela usar roupas masculinas, então ele providenciou junto ao governo várias roupas e adereços mais femininos, ou seja, Quitéria agora usava saias longas e usava adereços mais femininos na sua roupa. E graças a esse reconhecimento de Quitéria, várias outras mulheres começaram a ficar sabendo dessa fama que estava acontecendo, que agora o exército estava aceitando mulheres, e isso fez com que um novo grupo de mulheres que tinham vontade de combater fossem criados pela Quitéria e liderados pela mesma. Ou seja, essa coragem que a Quitéria teve de se apresentar ao exército, mesmo que ela no começo tinha que ser fingido que era mulher, isso abriu portas para várias outras mulheres que a partir daquele momento já podiam participar oficialmente como mulheres das tropas. Quitéria participou de vários combates com o batalhão, entre os quais estiveram a defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, de Itapuã e da Pituba. Depois da declaração da independência, as tropas portuguesas permaneceram combatendo no Brasil. Maria Quitéria, mais uma vez, destacou-se ao guerrear com as mulheres do seu grupo, na Foz do Paraguaçu, na Bahia. Com a derrota das tropas portuguesas em julho de 1823, Maria Quitéria foi promovida a cadete e reconhecida como heroína da independência. Dom Pedro I também deu a ela a honra de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Após o fim dessas guerras pela independência, Maria Quitéria resolveu voltar à Feira de Santana, onde morava, e tentar reestabelecer uma relação com seu pai, mas, de acordo com escritos, ele nunca conseguiu a perdoar por ter fugido de casa e ido à guerra, e a relação deles ficou, sim, muito conturbada até o resto de sua vida. Posteriormente, Maria Quitéria casou-se com o lavrador Gabriel Pereira de Brito. Ela teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Ao ficar viúva, Quitéria mudou-se para a Feira de Santana para tentar receber parte da herança deixada por seu pai. Nessa época, em 1834, quando ela estava tentando reaver essa parte da herança que era do seu pai, ela já estava praticamente cega, porque ela teve alguns problemas de visão, e então ela estava com muita dificuldade já de enxergar e de se locomover, e não fica bem claro se ela conseguiu ou não o direito à herança, mas de acordo com alguns escritos ela não conseguiu por conta que ela não tinha ali aquela relação próxima com o pai, não morava por ali, os documentos foram muito complicados e ela acabou desistindo desse direito à herança. Foi em Salvador que Maria Quitéria faleceu, em 21 de agosto de 1853, no completo anonimato. Ela foi sepultada na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, no bairro de Nazaré, na capital baiana. Maria Quitéria, heroína da independência, foi condecorada patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Em 1953, no aniversário de 100 anos de sua morte, o governo brasileiro decretou que seu retrato estivesse presente em todas as repartições e unidades do Exército. Ela também faz parte do livro de Heróis e Heroínas da Pátria, desde 2018. A verdade é que Maria Quitéria ela se tornou um grande símbolo de emancipação e empoderamento feminino, especialmente referindo-se a mulheres que trabalham em ambientes majoritariamente masculinos. Portanto, a próxima vez que falarem para você, você sabia que no Brasil a gente tem a nossa Mulan brasileira? Não, ela não é a nossa Mulan brasileira. Sabia que no Brasil a gente tem a nossa Maria Quitéria? Porque o nome dela tinha que ter mais força. A gente não é ensinada sobre mulheres como a Maria Quitéria no colégio, em qualquer outro lugar. Ela é muito pouco vista, ela é muito pouco estudada. As pessoas não têm noção de quem foi Maria Quitéria de verdade, mas ela quebrou muito paradigmas na época. Ela foi quem realmente conseguiu com que mulheres hoje em dia, que gostam de se alistar, que gostam desse meio militar, possam participar ativamente. Porque sem Maria Quitéria, a participação feminina nos exércitos estaria muitos anos atrasada, até hoje em dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um dos meus quadros, assim, que eu trago pessoas
importantes, assim, especialmente para nossa história, porque a gente acaba não estudando muito sobre essas pessoas, praticamente nada. Tem gente que não fazia ideia que tinha uma mulher como a Maria Quitéria aqui no Brasil, que abriu tantas portas, assim, que é realmente um símbolo, assim, de emancipação feminina, qual ela foi lá e ela foi contra o seu pai, foi contra a época e foi contra a sociedade, ela mudou completamente, não só a realidade onde ela vivia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!